Olá, muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia, neste dia em que, como é habitual, dedicamos também uma particular atenção à liturgia do próximo domingo. Está hoje connosco Dom Francisco Senra Coelho, arcebispo de Évora. Como tal, ocasião também para falarmos da Arquidiocese de Évora e, muito concretamente, do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa. Muito boa tarde, Dom Francisco. Obrigado, Henrique, por estar entre nós no programa. Obrigado eu pelo convite. Eclésia. Este congresso, este ano jubilar em torno da padroeira, muito centrado nestes 375 anos da proclamação como padroeira de Portugal. É uma ocasião que deixa marcas e perdurará no tempo. Esta foi uma ocasião também, sob o ponto de vista científico, para aprofundar mariologicamente este tema, mas fica sempre uma ocasião de aproximação a Maria. Esta Senhora da Conceição, que em Évora é central, é um pulmão espiritual da Diocese. Muito obrigado pela escolha do tema e a possibilidade de eu abraçar os nossos telespectadores do país e do mundo, todos os que nos acompanham e nos seguem, e com muita preponderância a Arquidiocese de Évora. Sem dúvida que é um marco muito forte na história de Portugal, com uma grande dimensão mariana, e na história de Évora. Temos que recuar a 25 de março de 1646, fez, portanto, 375 anos no ano 2021, e aí nós pensámos fazer a abertura do jubileu com um grande congresso internacional, Mulher, Mãe e Rainha. Mas não foi possível em virtude das circunstâncias que a pandemia nos apresentou naquele momento. E por isso abrimos o ano com uma celebração eucarística muito participada e com uma alegria muito grande. É que o Papa Francisco uniu-se logo a nós e enviou uma mensagem com consequências, ou seja, proclamando um ano jubilar com indulgência plenária para todos aqueles que se deslocassem com especial sentido de peregrinação, de encontro com a beleza do amor de Deus, da sua misericórdia, e entregassem as suas fragilidades, aquilo que é muitas vezes a contradição da nossa vida, a nossa incoerência, o nosso pecado, e assim receberiam a misericórdia na plenitude da indulgência plenária. Vivemos os principais acontecimentos da Arquidiocese no Santuário de Vila Viçosa. Em Vila Viçosa aconteceu ordenação diaconal, em Vila Viçosa aconteceu ordenação presbiteral, em Vila Viçosa aconteceram votos perpétuos ao nível da vida religiosa. Em Vila Viçosa viveram-se momentos significativos na Igreja de Évora, em contexto também de pandemia. Mas foi sempre possível fazer a celebração com o timbre da alegria e da esperança, na certeza de que o manto da Mãe nos cobria a todos. E por isso que em breve algo havia de acontecer de novo. E assim foi. O ano 2022 permitiu-nos fazer o Congresso. Repensamos e compreendemos que para que o Congresso ter uma presença forte era melhor que ser no centro do país e por isso recorremos a Fátima. O Santuário de Fátima e o Santuário do Sameiro aderiram à proposta. O Santuário do Sameiro, na pessoa do presidente da confraria, cônego José Paulo Abreu, assumiu a responsabilidade científica do Congresso. Revisitámos, portanto, todo o Congresso e, como tal, era necessário dar-lhe uma projeção com maior amplitude, internacionalização e dimensão científica, para publicarmos as atas com, enfim, penhor de contributo na investigação e unir os investigadores. Conseguimos que o Santuário de Fátima nos apoiasse com as estruturas, que nos desse todo o apoio que nós necessitávamos, nomeadamente no Centro Pastoral Paulo VI, na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima
e em outros serviços de santuário. E a Arquidiocese de Évora, o Santuário da Senhora da Conceição e também esta nova e esperançosa Associação da Padroeira de Portugal e dos Estudos Mariológicos, assumimos a dinamização do Congresso e tem a responsabilidade de todo o Congresso, nomeadamente financeira. Claro que esta dimensão financeira temos que marcar com grande agradecimento todo o apoio logístico do Santuário de Fátima, que é muito importante. Não é? O que é que fica destes momentos? Importa que eles deixam, digamos, do academismo, do rigor científico, da profundidade, também para a dimensão pastoral, para as comunidades, para que elas também vão a estes locais, reabilitem o sentido do peregrinar e do visitar estes lugares de culto. E isso penso que é um trabalho sempre a que a Arquidiocese de Évora está muito atenta. É o objetivo final, é o encontro. Por Fátima passaram 200 e tal pessoas, mais de 150 inscrições de participantes, no sentido de pessoas que viveram o Congresso, e cientistas, estudiosos, mariólogos, enfim, teólogos, antropólogos, uns 50 ou 60 por aí. Portanto, no contexto que vivemos, foi um bom congresso internacional, vindo de vários países. Quem encerrou o congresso foi Monsenhor Fisichella, um grande professor de teologia da Universidade Gregoriana, e que agora é o prefeito da Congregação da Nova Evangelização e o responsável da organização do Ano Santo 2025. Este encontro foi importante. Eu comparo com o momento de cair na conta. Por exemplo, no Filho Pródigo, a certa altura vem aquela frase, e caindo em si, disse, eu aqui a passar fome, eu aqui a desafiar a comida dos próprios porcos, alfarroba e bolota, quando em casa do meu pai há tanta comida e os próprios operários se alimentam bem. Um congresso é um cair em conta desta expressão mulher, mãe e rainha. Um cair em conta também de que temos uma pertença, temos uma vinculação. Há um fio de ouro que não se vê, mas que acaba por fazer acontecer a nossa ligação uns aos outros. E esse fio de ouro ténue, essa filigrana que faz a obra bela, é de facto o amor de mãe que Maria transmite. E ao encontrarmos-nos todos nesse amor, se quisermos nessa ternura, nesse colo e nesse desafio de estarmos de pé junto à cruz de todos os que sofrem, como ela esteve, junto de Cristo, e vermos Cristo em todos, é de facto um renovar o nosso compromisso e de ouvir aquele eco do Papa Francisco em Fátima, a 13 de maio de 2017, temos mãe, que nos leva à conclusão de que temos que ser mãe, uma igreja mãe de coração aberto, uma igreja Maria, e a igreja somos nós, afinal. Isto empenha-nos e, ao mesmo tempo, compromete-nos muito. Renovar Maria é renovar uma igreja em saída. Papa Francisco, que mensagem a propósito desta ocasião, que também falava, e aludindo ao gesto do rei Dom João IV, que também nós temos que deixar as nossas coroas, das nossas riquezas, não é? Aos pés de Maria, e colocar ali também as nossas seguranças que são deste mundo, não é? Este gesto que o monarca português teve, nós também o poderemos ter, não é? Colocando ali esses símbolos de riqueza ou de grandeza que nós todos temos à nossa maneira, e palavras estas com grande alcance. Foi inesperado, nós não imaginaríamos que o Papa Francisco tivesse este gesto de pormenor, porque todo o resto do Congresso aconteceu em Vila Viçosa, que foi a plenitude, podíamos dizer, a coroação da celebração deste jubileu, que foi sábado, dia 26 à noite,
numa missa presidida por Dom Fisichella, com procissão de velas para o santuário, e depois com a Conferência Episcopal e sob a presidência do Presidente da Conferência Episcopal, Dom José Ornelas, a missa de dia 27 às 11 horas, transmitida pela RTP para o país. E chega o Senhor Núncio Apostólico com uma carta autografada pelo Papa Francisco. Eu gostava de chamar este assunto aqui a propósito, porque nós podemos não dar conta. Évora tem um arquivo histórico enorme, será das dioceses, que tem um grande arquivo, um acervo histórico, nomeadamente o chamado Arquivo do Cabido de Évora, por uma simples circunstância de que foi resguardado em Espanha e o Cabido fez com que nunca fosse nacionalizado, confiscado, como aconteceu com os bens móveis e imóveis em 1910 a 1912, mais ou menos, na Primeira República. Por isso, é do Cabido de Évora um acervo considerável. E encontramos lá pouquíssimas assinaturas autógrafas de papas. Nós falamos em muitos séculos e muitos séculos de documentação e haverá umas 5 ou 6 assinaturas de papa. O Papa Francisco manda um autógrafo com esse desafio que, Henrique, tiveste de facto uma lucidez grande de colocar aqui. O tirar a coroa e o pôr a coroa em Nossa Senhora, junto de Nossa Senhora, parece que não teria sido mesmo na cabeça, foi aos pés de Nossa Senhora, significou a atitude profunda do rei querer servir o povo português com o coração de mãe, com o coração de quem serve e não se serve. Estamos numa monarquia ainda absolutista, não é? Tem, portanto, um sinal de grande ternura. Não é só o cumprir de uma promessa. Se eu conseguir libertar Portugal do poder castelhano, na questão da restauração de 1640, consagro-te Portugal. Não é apenas o cumprimento como um troféu que é dado a Maria, mas é aqui também um rever-se em Maria, fazer da vida de Maria o ícone da sua vida. Ele quer ser rei à maneira de Maria. E é, no fundo, como quem serve. E como bem dizias, este é um desafio muito grande para a Igreja toda. Continuamos a ter que cuidar muito do acolhimento, temos que cuidar muito das margens distantes de todas as periferias existenciais e sociais. Temos que ser uma Igreja, sem dúvida, eu volto a dizer esta frase, mãe do coração aberto. Temos que ter colo e afago para quem chega muito ferido da vida e que precisa de encontrar um hospital de campanha e que um dia se sinta sentado à mesa a ser servido por alguém que de avental branco o considera como irmão e lhe entrega a chave de casa e lhe diz, és um de nós. Esta restituição da confiança a quem um dia perdeu a dignidade ou foi acusado é a reinserção mais profunda. Vem connosco, fazes parte da nossa família. Esta missão é de Maria e a nossa. É uma aprendizagem, é uma pedagogia que a Imaculada Conceição, venerada em Vila Viçosa, também nos dá continuamente. Neste nosso programa, e nos minutos que nos restam, vamos ainda olhar a liturgia deste quinto domingo da Páscoa. Vamos ficar com o Evangelho de João. Quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Evangelho de João, proposto para este quinto domingo da Páscoa, Dom Francisco Senra, é um mandamento novo, não é? É digamos, quase este pedido, que é quase um cartão de identidade para os cristãos. Sem dúvida, e percebemos
Henrique, que não temos dicotomias. Nós estamos a acabar de abordar a beleza de Nossa Senhora na sua maternidade, no seu coração de mãe, e a compreender que Deus é Pai e Mãe, e a entendermos com toda a transparência que havemos como cristãos de pôr as nossas coroas de, enfim, soberba, superioridade, de nos olharmos para os outros a partir dos nossos currícula, de nos medirmos, afinal, eu sou mais que tu, e passarmos, de facto, a servir numa atitude dedicada e gratuita. Este mandamento de Jesus é chamado novo, porque tem uma dimensão única. Nós percebemos uma gradualidade. O Antigo Testamento tentou equilibrar a sociedade sem direito, ou seja, o julgamento sumário. Eu sou mais forte que tu, não me obedecestes, e muitas vezes o único problema, o único crime era não me obedecer. E porque não me obedecestes, então eu desfaço-te, eu destruo-te. Dente por dente, olho por olho, já foi uma evolução. Uma paridade equilibrada entre o que tu me fizestes e o que eu te retribuo como pena. E depois aparece amar o próximo como a mim mesmo. Bom, estamos a partir do princípio que somos pessoas equilibradas, que gostamos de nós. Há pessoas que não gostam de si. Pobre do outro, se for amado como aquele se ama a si mesmo. Jesus vai ao radical, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele amou no lava-pés e ele amou, de facto, no dar a vida. E nisto conhecerão que são meus discípulos, não é? É isto que distingue. O tal cartão de identidade. Mas é um salto enorme. O paradigma do amor ultrapassa o amor a mim mesmo. É ele que é para mim modelo desse amor. Que se podia dizer assim, ele ama-me ao ponto de ter dado a vida por mim. Eu hei de amar os outros com o amor com que sou amado por ele. Na primeira leitura de Atos dos Apóstolos é um pouco já isto posto em prática, não é? Paulo e Barnabé, que andam incansáveis a anunciar o Evangelho, alargam-no aos gentios até, mas esta continua a ser sempre a grande novidade, o amor. Só o gesto deles irem já é um gesto de partilha, de preocupação, de levar ao outro algo de maravilhoso. Mas mais do que isso, há a proclamação mesmo do amor e do testemunho de vida que eles apresentam. Nós temos que nos situar numa sociedade ainda marcada pela escravatura, temos que nos situar numa sociedade onde a criança e o jovem não contavam sequer, eram considerados inexperientes e imaturos. A grande dignidade estava no ancião, na sabedoria. Temos que estar atentos a uma sociedade de divisão de classes profunda, onde, de facto, falar desta maneira era um escândalo enorme. Era muito revolucionário. Era totalmente revolucionário. Dizer a uma pessoa que o teu escravo, a quem tu podes vender na feira dos escravos, é teu irmão, e tens, de facto, que ver nele Jesus Cristo e amá-lo como Jesus Cristo, aquela experiência da carta de Filémon é, de facto, de uma grande radicalidade de choque. E esta mensagem tinha que ser testemunhada, ou seja, essa proclamação feita por Paulo tinha que ter um substrato muito grande de testemunho de vida de Paulo e Timóteo, porque senão chamar-lhes iam loucos e mandá-los iam, de facto, dar uma volta, não é? Eles tinham que ver o amor vivido para acreditarem na proclamação da novidade tão radical que lhe era feita. Nos Atos dos Apóstolos, no livro do Apocalipse, peço perdão, na segunda leitura, então temos aqui uma antevisão da Jerusalém celeste, não é? Um lugar onde já não há lágrimas nem sofrimento, não é? Um lugar onde se vive na proximidade de Deus
E lá está também esta gradualidade, não é? De um amor vivido aqui entre nós até àquilo que depois... E onde o próprio Deus é Pai que enxuga as lágrimas e que é capaz de dar àquele que não teve a ternura que a vida lhe negou, o afeto e ao mesmo tempo a dignidade. Eu olho para esta passagem como uma confirmação do projeto de Deus. Ou seja, nós não somos um globo de gente entre as galáxias, perdido e desorientado. O mundo não é isso. O mundo tem um projeto, e é um projeto de amor. É esse projeto da Jerusalém do Alto. É construirmos essa Jerusalém aqui no nosso dia a dia. E a revolução vem do amor. E com a ternura de Deus que me enxuga as lágrimas, eu ter a experiência para enxugar as lágrimas dos outros. Eu acredito que a Jerusalém do Alto tem de facto uma dimensão escatológica, parusíaca, ou seja, do fim dos tempos, quando Deus vier consolar todos os que são os pobres, os justos, mas tem o desafio do dia a dia de fazermos um mundo melhor. Esse é o projeto de Deus. Nós somos um globo com uma multidão de famintos de esperança e de sentido para a vida, que precisam de encontrar esse projeto belo que Deus tem e propõe em Jesus Cristo e que a Igreja é a sua portadora, para que o mundo tenha de facto um sentido. Sem projeto não há sentido. Muito bem, Dom Francisco Serra Coelho, agradecemos muito também este auxílio que nos deu no entendimento destes textos propostos pela liturgia para o 5º domingo da Páscoa e também, desde já, este convite que as pessoas vão a Vila Viçosa e descubram este itinerário que facilita muito o contacto e a aproximação a Nossa Senhora. Muito obrigado pela sua presença aqui. E em Vila Viçosa até sempre. E um santo domingo para todos. E é assim que terminamos este programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde. Tenha também um bom fim de semana.